Agradeço esta oportunidade, este prazer, esta honra de estar a apresentar o livro do Eduardo Paz Ferreira, que tem desempenhado um papel no poder central em suscitar um debate público sobre questões centrais na sociedade portuguesa. E este livro eu afirmo logo no início, é um livro que visa precisamente desafiar precisamente a necessidade de debate. É um ensaio, como bem escrito, um ensaio contra a indiferença e contra a desvalorização do debate público sobre questões centrais para a vida social. Bom, há várias formas de se escreverem livros contra a indiferença, contra a falta de debate público. Há formas mais coerentes, outras incoerentes, há formas mais claras, outras muito confusas. E, acima de tudo, nos dias que correm, que nós temos muito pouco tempo para ler todos os livros que há para ler, há formas muito aborrecidas e formas, pelo contrário, muito cativantes. E se nós pensarmos neste livro, se fala de Santo Agostinho, Aristóteles, Papa Francisco, podemos começar a desconfiar em que tipo de categoria é que este livro está. Na verdade, este livro fala sobre estes nomes que eu falei, mas também fala na área do cinema de Ken Loach, Woody Allen, Oliver Stone, Martin Scorsese, como é habitual. Na música fala de Leonard Cohen, para depois passar para a Amália, para falar na Diolinda, na Capicua ou até no António de Matos. Na literatura fala de Soeiro Padreiro Gomes, como fala de Coetzee, para regressar a Camilo Castelo Branco. Fala no domínio da política de Roosevelt, Alexis de Tocqueville, na ensaística de Tony Judt, John Rawls, Ortega Gasset. No domínio da economia fala de demasiados, para que eu aqui possa dizer todos, mas para dar alguns exemplos. Fala do Amartya Sen, do Carlo Polanyi, fala da Hayek, fala de Kuznets, Piketty, Weber, enfim, fala destas coisas todas, mas não fala do passado, fala do que se passa atualmente, fala dos refugiados, fala dos Panama Papers, fala dos detidos da CIA, do Occupy Wall Street, dos indignados, do papel das redes sociais nas dinâmicas políticas, fala do Banif, fala no acordo do TTIP, fala na uberização dos mercados de trabalho e juro-vos que estou a dizer uma pequeníssima parte de tudo que este livro fala, porque temos um jogo de futebol a seguir e há pessoas que ficariam nervosas se eu fizesse a lista exaustiva. Isto para vos dizer uma mensagem muito básica. Este livro deu-me um enorme prazer a ler. É um livro que, para além de falar de coisas sérias, de falar de coisas passadas, de falar da atualidade, fala sobre estas coisas com muitos traços de humor misturados com alguns desabafos, algumas angústias, e essencialmente fala de uma forma que é, como eu tive também a oportunidade de escrever na contracapa do livro e agradeço também a oportunidade para o fazer, é um livro de um cidadão que é profundamente atento e profundamente empenhado no mundo em que vivemos atualmente. E, portanto, naquela parte que cabe numa apresentação de um livro, que é convencer os leitores a efetivamente lê-lo, o que vos posso dizer é que li-o durante uma viagem à Itália e houve momentos em que senti uma certa raiva em relação a mim e em relação ao livro, porque senti mais vontade de olhar para o que estava a ler do que para a paisagem que estava à minha volta, e isso é capaz de dizer alguma coisa sobre o que aqui está. Eu creio que não há muita gente hoje que consiga falar de tanta coisa diferente, de tantos domínios do conhecimento, da economia, do direito, da ciência política, da filosofia, mas também de domínios não académicos, não científicos. Falar do cinema, falar do marketing, falar dos sentimentos das pessoas, com um enorme sentido de humanismo, de humanidade. Não há muita gente que consiga fazê-lo. Se eu vos digo que há todas estas citações no livro, pode haver uma suspeita à partida que é de um pretenciosismo, alguém que quer mostrar que leu, que ouviu, que viu, e não há nunca neste livro alguma coisa disto. Há simplesmente um ser humano que é profundamente atento a tudo que se passa à sua volta e incorpora tudo o que se passa à sua volta para fazer uma leitura da realidade. Este não é, porventura, um livro daqueles que se constitui uma obra sem data que ficará para todo o sempre. É, pelo contrário, um livro que é muito
datado, mas muito datado no melhor sentido da palavra. É um livro que mergulha profundamente no mundo em que vivemos hoje. E é um instrumento de reflexão que nos permite pensar tudo o que já perdemos, tudo o que ainda podemos perder e, acima de tudo, tudo o que importa conquistar. Há um aspecto que eu valorizo particularmente neste novo livro do Eduardo Paes Ferreira, que tem a ver com a identificação de um conjunto de tendências relevantes, o que não é feito com o objetivo de exaustividade, não é um exercício de cenarização para o futuro, é a tentativa de detectar alguns aspectos que devem ser relevantes a todos aqueles que se preocupam em viver numa sociedade decente e em procurar contribuir para construir uma sociedade decente. Um aspecto que é preciso alguma coragem para o fazê-lo, um elogio à juventude nos dias que correm, um elogio a uma certa forma de juventude. O Eduardo Paes Ferreira identifica aqui de uma forma muito peculiar a emergência de dinâmicas entre hoje os jovens, a geração milénio, que tem um pendor que é simultaneamente, de alguma forma, libertário, mas que não deixa de ser solidário e exigente de justiça e de democracia. Não há justiça apenas no elogio da juventude, há também coragem na crítica à sua própria geração, às partes daquela geração, onde seguramente Eduardo Paes Ferreira não se inclui, que contrasta com aquela descrição deste tipo de juventude, uma parte de uma geração que no seu tempo lutou contra a ditadura, que lutou pela justiça social e que acabou por se acomodar e que não prestam a devida atenção a tudo aquilo que se foi perdendo e a tudo aquilo que importa não deixar perder. Identifica-se a degradação da vida partidária, não há nenhum tom de populismo naquilo que se escreve. Há uma leitura clara, bastante objetiva, não há aqui um objetivo de atacar os partidos, há um objetivo de alertar para o afastamento entre as dinâmicas político-partidárias e aquilo que é a vontade de uma parte substantiva da sociedade de se sentir ligada a qualquer coisa de coletivo, a qualquer coisa de comum, e nesse sentido uma responsabilização, e é uma responsabilização do meu ponto de vista mais do que justa. Há aqui também um alerta para o papel do marketing nos dias que correm, da sempre crescente sofisticação do marketing. Não é nada novo. Eu estou neste momento a ler um conjunto de ensaios do Pasolini, escritos no início dos anos 70. Era, como Eduardo pensava, uma das grandes obsessões do Pasolini era a tendência hedonista e consumista da sociedade italiana no final dos anos 60. O tema não é novo. O que é novo é toda a mobilização que Eduardo Paes Ferreira faz neste livro para chamar a atenção para as novas formas que isto tem na nossa sociedade, chamar a atenção para a forma como isto a pouco e pouco se foi transportando para o próprio sistema financeiro e a forma como o marketing associado à finança constitui hoje um dos domínios fundamentais de desestabilização da nossa sociedade e a importância de mudarmos a nossa forma de viver como um instrumento fundamental para protegermos o que há mais valioso nas nossas sociedades, em particular nas sociedades europeias. Há, obviamente, uma reflexão muito assertiva sobre as tensões causadas por uma globalização desprovida de instâncias de regulação democráticas e o enviesamento das instâncias de regulação que existem, não para a promoção da democracia e da justiça social, mas para a desestabilização dos valores fundamentais da igualdade, da democracia e do Estado Social.
E o aspecto que, a meu ver, é o contributo fundamental deste livro, porventura é problema meu, é falha minha por não conhecer como deveria outros trabalhos que o Eduardo terá feito sobre esta matéria, mas o capítulo sobre a fragilização do Estado tem sido, dos contributos mais sistemáticos e exaustivos que eu tenho lido nos últimos tempos. O papel da privatização do direito público, a tendência para a privatização da justiça, a moda da independência das agências de regulação e os riscos associados a esta agência de regulação, todas estas discussões são feitas não numa atitude manicaísta, sempre numa atitude equilibrada, no sentido de procurar mostrar quais são, no fundo, as justificações teóricas, doutrinárias que estão na base destas tendências, mas também alertando para o efeito profundamente corrosivo que existe em todas estas tendências. E, nesse sentido, há aqui mensagens-chave, nomeadamente a ideia de que os aspectos fundamentais da sociedade em que nós vivemos não resultam de um acaso, não resultam de um determinismo económico ou tecnológico, resultam de escolhas que foram sendo feitas, que no momento em que foram feitas alguma racionalidade havia para que elas fossem feitas, mas à distância, com o tempo, com a experiência, conseguimos perceber que muitas dessas decisões foram decisões erradas, foram decisões que favorecem a destruição do mundo que nós valorizamos nas sociedades europeias. Chama também a atenção de um aspecto que passa muitas vezes despercebido, que é a importância da construção ideológica na defesa de soluções que não são do interesse coletivo. E, portanto, a ideia de que combater ideologicamente no espaço público é um aspecto crucial para quem quer construir uma sociedade decente. Não basta termos boas ideias sobre como regular melhor, não basta termos ideias claras sobre as instituições que funcionam ou deixam de funcionar, não podemos ter em consideração que por detrás de muitas destas tendências para a deterioração do papel do Estado, das democracias, existe uma construção ideológica muito ativa que leva décadas, que conquistou o espaço público e também nesse domínio tem de haver um combate. A mensagem final é muito clara. A mensagem final é preciso repor a centralidade do papel do Estado, ainda que, obviamente, assente em modos diversos, estando atento a todos os riscos que a presença do Estado, da economia nas sociedades tem. É preciso reconstruir uma centralidade assente em modelos mais participativos, mais democráticos, mas não podemos abdicar da regulação coletiva que tem o Estado um dos seus atores fundamentais. Eu não quero levar mais tempo, queria só reservar 2 minutos. Reservar 2 minutos para 1 minuto para dizer o seguinte. Um dos aspectos que é transversal a este livro, mas que não merece nenhum capítulo específico, é tratado em todos os capítulos, é uma questão que me parece incontornável. Nós estamos a ler um livro de um social-democrata. Um social-democrata, diria à moda antiga, que não desistiu da social-democracia e que se confronta com algo que é hoje a principal tensão para qualquer social-democrata, que é a tensão da União Europeia. E o Eduardo Paes Ferreira tem uma relação que é efetivamente tensa com a União Europeia. Este livro valoriza muito aspectos até recentes, não são só aqueles do passado, da paz, da cooperação, da democracia, são aspectos mais recentes. A proteção dos serviços de interesse geral do Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos Fundamentais, algum papel que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem como obreiro da afirmação do Estado Social, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de que hoje a União Europeia é fundamentalmente, tem a sua coluna vertebral, a liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de mercadorias, e que isso tem constituído cada vez mais um obstáculo à defesa e ao desenvolvimento dos direitos sociais, da proteção social, do Estado social que qualquer social-democrata deve ter como referência. E esta tensão parece-me que é um bom motivo para o próximo livro do Eduardo Paes Ferreira. Muito obrigado.